Nós estamos quase chegando ao final aí dessa série do Salmo 119, a exposição do Salmo 119, distintivo cristão, novas criaturas amam a lei de Deus. Na próxima oportunidade da exposição do Salmo 119, nós concluímos, são 22 porções, essa é a porção de número 21, a letra Shin e Sin, letra do alfabeto hebraico. Cada porção é agrupada por 8 versículos que começam com uma letra do alfabeto hebraico, com a finalidade de torná-lo mais pedagógico, mais fácil de memorizar para os judeus. Nós estamos observando esse distintivo, que é a relação do cristão com a lei, a forma como o cristão se relaciona com a lei. Esse é um distintivo daqueles que nasceram de novo, porque aqueles que nasceram de novo têm uma mente que percebe o valor da lei, tem um coração que anseia por essa lei. Nós temos respondido uma pergunta em todos os sermões. A pergunta é, nessa porção do Salmo 119, o que nós aprendemos sobre a nova criatura e a sua relação com a lei de Deus? O que nós aprendemos é que o seu coração, e esse é o tema da mensagem, o seu coração teme a lei do Senhor. Esse tema é muito simples, né? Muito simples mesmo, né? Talvez, se nós não fôssemos meditar no Salmo, fazer a exposição, nós julgaríamos até simplista ou simplório mesmo, né? É evidente que a nova criatura teme a lei de Deus. Mas existem algumas características relacionadas ao que é temor e o que é coração na literatura judaica, na forma do judeu compreender o coração, especialmente em todo o Antigo Testamento. Mas o ponto é esse. O fato da nova criatura, o fato do justo aqui, não é? No Antigo Testamento, aquilo que nós conhecemos por crente no Novo Testamento é descrito como justo no Antigo Testamento. Então, o justo aqui, ele teme a lei de Deus. E não é um temor passivo, sabe? Um temor omisso. Ele não faz nada, ele simplesmente teme, é algo abstrato, é algo interior, é algo que acontece comigo, diz respeito a mim e Deus. Então, eu temo e pronto, eu não preciso provar nada, eu não preciso mostrar evidência nenhuma, eu temo, e é assim que nós entendemos. Quando nós falamos de temor, quando nós falamos de amor, geralmente, quando essas realidades são tão pequenas, ao ponto de não exalar, né, na vida da pessoa, quando você está empolgado com alguma coisa, você não para de falar nisso. Quando você está envolvido com alguma coisa, você não para de falar, não para de comentar. Você cria uma característica em que nós já sabemos do que você vai falar e como você vai falar. Aquela atmosfera em volta em você, né? Aí, quando nós aprendemos a entender que ser superficial basta, o que acontece? Nós criamos alguns jargões. Jargões assim, você não vê o meu coração, eu amo. Eu tenho certeza absoluta que eu amo. Está aqui, ó, dentro do meu coração eu amo. Eu temo o Senhor. Você não me conhece por estar falando isso. Se você está dizendo que eu não temo o Senhor, é porque você não me conhece. Eu sei o que há no meu coração. Eu sei. Essa não era a percepção. Esse lance de que ter uma fé, uma devoção, um temor completamente sentimental passava muito distante do entendimento judeu. Muito, mas muito distante mesmo, né? Então, a percepção do salmista aqui é de que aquilo que ele sente, aquilo que ele experimenta, exala comportamentos, exala atitudes, gera disposição nele. É como se fosse um motor propulsor que impulsionasse ele, que
motor do avião, né? Turbina do avião, que impulsionasse ele para alguma coisa, para fazer algo, impulsiona ele. Ele não fica inerte. Ele não é omisso. Não é um temor passivo. Hoje, nós temos uma grande dificuldade porque nós forjamos um tipo de fé que é uma fé só água com açúcar. Né? Quando você está muito nervoso, você toma água com açúcar, é um ansiolítico. Você toma água com açúcar. Para quê? Para trazer tranquilidade. Então nós forjamos um tipo de fé que traz paz de espírito. Você constrói uma mentalidade religiosa extremamente superficial. Isso não impulsiona para você fazer nada do que você já programou fazer na sua vida, e isso lhe dá tranquilidade, né? Isso lhe dá paz, porque você está cumprindo o aspecto, a necessidade espiritual da sua vida. Você deu um tique ali, né? Nós temos necessidades sociais, nos relacionarmos, nós temos necessidades de entretenimento, então nós mais um tique. Nós temos necessidades espirituais, mais um tique. Né? Então nós fazemos assim. A concepção do judeu é de que esse temor, ele é provado. Esse temor, ele não é infértil. Esse temor, ele gera vida. Esse temor, ele solidifica a fé do salmista. O seu coração teme a lei de Deus. E é interessante porque ele coloca em questões palpáveis, porque ele poderia só... nós poderíamos vê-lo dizer, como ele disse outras vezes aqui, que ele teme a Deus. O Salmo 119 é um hino de louvor à lei de Deus, né? Então, ele coloca de tal forma esse temor dele a ser comprovado. Porque quando nós dizemos que tememos a Deus, parece que nós estamos falando de algo que não pode ser medido, né? Mas quando eu digo que eu tenho uma lei de Deus, aí eu posso medir, porque a lei é visível. Deus é espírito, Deus é invisível. Ninguém vê um espírito, né? Existe uma mudança de tom aqui. Se os irmãos perceberem, é muito, muito claro, né? Os irmãos perceberem. O versículo 161, nós vemos aqui palavras, nós vemos aqui um tom muito pesado, muito sombrio. Primeiro versículo, embora ele já mude isso no mesmo versículo, mas a primeira linha do versículo, a primeira sentença, nós vemos um tom muito sombrio, mas é muito curto. É muito curto. Quando nós vemos essa mudança de tom muito, muito curta, nós percebemos uma intenção muito clara. Claramente, o salmista teve a intenção de reforçar uma constância de devoção em meio à perseguição, em meio a sofrimento, em meio à opressão. Porque ele poderia muito bem tirar o versículo 1, que não ia fazer falta para a composição de todo o bloco, até o versículo 168. Porque o versículo 1 é ele que dá o sabor, é ele que dá o tempero dos demais versículos. O versículo 1 mostra que o versículo 161 mostra que os versículos 162 até os versículos 168 têm um sabor. Tem uma cor diferente, tem um tom diferente, justamente porque ele estabelece o contexto para eles. O contexto é de perseguição. Não é de qualquer perseguição, é perseguição daqueles que podem perseguir. Daqueles que ninguém pode com ele. Ninguém. Quem é que tem poder sobre os príncipes? Sobre as autoridades? Sobre os poderosos? Quem tem poder sobre eles? Eles fazem o que querem, do jeito que querem e na hora que querem. Eles fazem o que der na telha. Eles perseguem como quem eles querem, da forma que querem. Quem pode com eles? O salmista sabe quem pode com eles, né? O Senhor pode com eles. Mas aqui o salmista não está nem preocupado em vingança, não. Esse não é o ponto dele. O ponto do salmista aqui é mostrar que
mesmo diante da situação que ele está vivendo, existe uma constância, sem quebra, sem declínio. Existe uma constância de devoção, amor e temor, que é exemplificado na obediência à lei. Por isso que ele expressa aqui tão abundantemente, os irmãos vão ver, no começo, no meio e no fim, ele falando do amor dele para com a lei de Deus. Independente da situação que ele vive, existe uma realidade. Qual é a realidade? Ele ama a lei de Deus. Perseguição não vai mudar isso. Sofrimento não vai mudar isso. Ele ama a lei de Deus e ponto. É muito diferente do que a gente experimenta a fé hoje. Às vezes nós nos relacionamos conosco mesmo ou com outras pessoas, a nossa família ou à nossa volta, em que quando passa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de provação, vem um temor absurdo, pronto, vai se desviar. Porque isso já faz parte do consenso popular, né? Vai se desviar. Então o salmista ele inicia com lamento, irmãos percebem, quando ele diz, príncipes me perseguem sem causa. Né? Ele está descrevendo a situação, ele está lamentando diante de Deus. Então o salmista ele inicia com lamento e ele nos ensina algo aqui. Por isso que o versículo 1 ele dá um tom, ele dá um tempero aos demais versículos. Porque nos demais versículos nós não vemos mais lamento. Nós vemos louvor, adoração, exaltação. Nós não vemos. A partir do versículo 172, nós não vemos. Então o salmista ele nos ensina que no lamento há louvor. Que no lamento há devoção. Que ele não se contenta em lamentar. Esse lamento gera nele devoção, gera nele louvor. No lamento há amor e confiança. Esse temor é marcado justamente por isso. Amor, obediência e constância. E aí constância em amor e constância em obedecer. Os irmãos entendem o que é constância, né? Constância é onde não há quebra, onde não há interrupção, ele é constante. Constante. Então, o salmista mostra isso para nós. Olha o versículo 1 aqui. Príncipes, né? O termo já é muito claro, poderosas autoridades, governantes, príncipes me perseguem sem causa, sem motivo algum. A reflexão do salmista ela é muito sóbria e realista. Tem um porém aí. O porém aí é adversativa, é o contraste. No porém, e no que ele diz, ele vai revelar algo para a gente que já é sabido por todos nós. Que na perseguição, especialmente na injustiça, é esperado algo. É esperado a rebeldia, a obstinação, a ira. Porque nós estamos sendo injustiçados. Cadê o meu Deus que não cuida de mim? Agora o mundo trama contra mim. Então isso gera agressividade. E isso é rebeldia, agressividade, obstinação, raiva, esse senso de injustiça. Isso tudo são mecanismos de corrosão da fé. Por isso que na maioria, o que é comum de se esperar é que as pessoas acabam se desviando mesmo da fé. Acabem apostatando. E esse contraste aí, nessa adversativa que ele dá, porém, ele mostra o que ele percebe, o que está por trás dessa perseguição. Ele percebe uma realidade espiritual aí. Isso é muito interessante, porque isso no Novo Testamento é muito claro. Essa linguagem espiritual no Novo Testamento é bem mais evidente, especialmente por causa da descida ali, da promessa, né, sendo mais manifestada do Espírito Santo, da realidade do agir do Espírito Santo, do reino ter tocado, do reino por vir ter tocado o reino caído. Então essa realidade espiritual, né, de luta contra principados e potestades, essa realidade é muito mais clara no Novo Testamento. No Antigo Testamento não é tão clara assim. Não é tão clara assim. No Novo Testamento as coisas são mais palpáveis, mais tangíveis, mais claras, mais sólidas. Então quando nós vemos essas realidades, assim, por exemplo, até uma teologia sobre o inferno no Antigo Testamento é difícil perceber, porque o Sheol no Antigo Testamento, que pode ser traduzido algumas vezes por inferno, é o local dos mortos.
Não é como no Novo Testamento. Então, essa linguagem é muito importante para a gente perceber, porque ele mostra qual é a intenção que está por trás da perseguição. E muitas vezes aqueles que estão perseguindo não sabem disso, não. Eles não sabem que estão sendo instrumentos de Satanás. Eles não sabem que eles fazem parte de um exército que milita contra o povo de Deus. Eles não sabem disso. Mas cabe a nós sabermos. Nós temos a obrigação de saber. Justamente olhando para a lei de Deus. Nós percebemos pessoas agindo de forma contrária à lei de Deus. Então nós percebemos, nós discernimos, nós vemos. Meus irmãos, nós fazemos isso com os filhos, com o cônjuge, no trabalho, em todo lugar. E é interessante isso, porque ele é muito sóbrio, muito realista. O que é como se ele estivesse assim, dizendo que eles estão me perseguindo injustamente. Eu não consigo encontrar em mim culpa para isso de forma alguma. O coração dele está aberto diante do Senhor. O Senhor também testifica disso, evidentemente. E ele é muito realista sobre o que poderia ser esperado. A opressão é um golpe venenoso na fé, irmãos. Venenoso. A forma como ele contrasta aqui mostra que ele tem a intenção, ele percebe a intenção e evidencia qual seria o resultado mais comum. Seria a apostasia, seria o caminho do erro, seria a busca por lutar com as mesmas armas. Eles estão fazendo isso comigo? Pois farei também. Usarei as mesmas armas. O vacilo, a queda. Mas tem um grande contudo aqui. Ele também compreende que é justamente nesse momento que a fé dele vai ser testada e aprovada. Essa é a oportunidade do teste da fé. Compreende isso. Porém, príncipes me perseguem sem causa. Então, porque se eu estiver sofrendo por minha causa, a culpa é completamente minha. Não existe honra na perseverança aí. Você está fazendo o mínimo do mínimo. Você vacilou? Você está colhendo o que você plantou? Então, o normal é que você se mantenha firme. É o mínimo que se espera de você. É óbvio. Já que você plantou, você vai colher. É óbvio isso. É o mínimo. É o mínimo. Mas e quando você não plantou e tem que colher? Quando você não fez nada? Aí sim, aí você vai perceber, é espiritual, sem dúvida é espiritual. Tudo é espiritual, mas essas coisas elas são bem mais agressivas, né? Bem mais latente. Então, se é espiritual, qual é o objetivo? Para eu ficar com raiva? Para eu ser oprimido? Para eu chorar? Qual é o objetivo? É lhe desviar dos caminhos do Senhor. O objetivo é esse, é simples, né? Não tem muita complicação, é muito simples. O objetivo é esse. Quando ele diz porém, esse porém muda tudo. Porém, contudo, entretanto, todavia. Porém, o que o meu coração teme não são os príncipes, não são os poderosos, não são as autoridades. É quem? É a tua palavra. É a tua palavra. Por quê? Porque ele poderia se desviar, não? Ele poderia lutar com as mesmas armas. Mas é o temor. A lei de Deus, a palavra de Deus que faz com que ele não veja as autoridades se agigantando diante dele. E é interessante aqui, porque coração, aqui nós já vimos algumas vezes, né? Coração é o centro do homem. É o quartel-general que conduz o corpo, que conduz os braços, as pernas, a mente. É o centro das decisões. Quando eu peco aqui, ó. Antes de se tornar ato. Antes da execução, a queda é gerada aqui. Escondido, ninguém sabe. Às vezes eu estou conversando com você, amanhã você caiu e eu não soube, mas já estava aqui em você. Às vezes você está
está conversando com uma pessoa e amanhã ela vai ser difamada por sua boca. E ontem vocês estavam na maior amizade. É aqui que é forjado, ó, no coração. Então, o coração é muito importante aqui. O coração é aquilo que gera a execução, antes do ato. Então, o centro das suas decisões, que é o coração, teme a palavra de Deus. O meu coração está guardado pela palavra de Deus. As investidas dos opressores não chegam lá. Não chegam. Porque já existe um rei lá. Já existe um Senhor lá. E a palavra dele é mais poderosa do que qualquer um. E ele diz, e essa palavra me diz, essa palavra atesta, vamos passar lá para o Novo Testamento agora, essa palavra atesta de que se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perder. Eu vou perder, não é? Eu vou perder. Eu não sou louco, né? Não quero perder a minha vida. Não quero perder, não é? Então, é uma reversão de sorte. Isso chama, na teologia, de reversão de sorte. Então, olha, o que é temer aqui? Temer é uma junção muito interessante. A ideia, esse temer aqui, porque, porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Esse temer, ele carrega a ideia de reverência. A ideia é uma junção de medo e fé que gera temor. Não é um temor que aprisiona, não é um medo que aprisiona, que leva à depressão, que leva ao choro, ao pranto, que leva a você ficar distante daquele a quem você teme, não. É um temer que faz com que você se prostre diante dele. É um temer com reverência. Olha o versículo 120 desse salmo aí. Nós vimos ele expressando isso de outras formas. O versículo 120 diz assim: arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Então, embora ele esteja sentindo as consequências da ação dos perseguidores, é evidente, mas existe algo maior. Existe algo mais forte aí, que gera nele esse temor, gera nele contrição, dependência e reverência. Ele não blasfema do Senhor, por isso que é importante entender temor como reverência, porque ele não murmura, ele não se torna rebelde, ele não blasfema, ele não tripudia diante da palavra de Deus. A tua palavra diz isso, mas olha o que está acontecendo comigo. É o contrário. Então ele não faz isso. Por quê? Porque esse temor gera reverência. Então é uma junção de medo e fé. Não medo como nós comumente conhecemos, né? Mas ela é banhada por fé, que gera esse relacionamento. O interessante é que aquilo que o salmista experimentou aqui foi explicitamente ensinado, ou foi revelado, foi exposto pelo Senhor Jesus, quando ele está comissionando ali os apóstolos 12, Mateus capítulo 10, ele está comissionando ali, e aí ele diz assim, não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Ao invés disso, tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então ele está olhando muito além das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias. Ele entende, né? Se nós observarmos bem, irmãos, nós vamos perceber que o salmista está apontando que por isso que deixa tão latente, porque se nós mantivermos constância num ambiente sem perseguição, é coisa mais comum, não é provação, né? Então, estou na bonança, e estou constante aqui na minha fé.
Mas o que ele quer mostrar é que a constância dele é num terreno pantanoso. É num campo de batalha. Ele se mantém constante num campo de batalha. E é interessante porque ele usa essa linguagem de guerreiro. Então o que ele está querendo mostrar aqui é que ao invés dele ceder à carne, que é o que geralmente acontece, né? Geralmente acontece, a pessoa busca salvar a si mesmo, não está nem aí para a fé, não está nem aí para a fé, não está nem aí para o Senhor, olha somente o aqui e agora, somente isso. Ao invés dele ceder à carne, de ceder ao medo, à opressão, à raiva, à injustiça, a sua fé, dependência e devoção à lei de Deus, permanece constante, independente disso. Então é constância em amor e obediência. É justamente os dois pontos que a gente vai refletir. Do versículo 162 ao versículo 164, nós vamos ver que esse temor ele gera duas coisas. Primeiro, o versículo 162 ao 164, esse temor ele gera louvor. Olha aí como é diferente da murmuração. Olha como é diferente da raiva. Do versículo 165 ao 168, nós vemos que esse temor ele gera obediência. Então vamos lá. Ele louva a lei do Senhor, versículo 162, ele louva a lei do Senhor, né, a partir desse. Ele louva a lei do Senhor porque é dela que vem a estabilidade da sua fé. Ao contrário do curso comum, diante de tudo que ele está vivendo, ele encontra contentamento nas promessas do Senhor. Muito ao contrário, ele encontra contentamento nas promessas do Senhor. Olha aí, versículo 162. Alegro-me. Quem está perseguindo ele são aqueles que ele não pode deter. Muito maior do que ele. Mas alegro-me, ele diz, nas tuas promessas. E aí ele cria essa figura de campo de batalha. Como o despojo é aquilo que os guerreiros tinham direito ao vencer a guerra. Bens, escravos, são os despojos. Então é assim que ele enxerga essa situação, esse ambiente que ele está vivendo. Ele está numa guerra mesmo, ele está guerreando aqui, como quem acha grandes despojos. O salmista retrata a si mesmo como esse guerreiro retornando da batalha com grandes despojos. Então ele já está vendo além, não é? Porque até agora aqui, o despojo dele é mais interior, ele está olhando além já. Ao mesmo tempo que as armas do inimigo o faz perceber a beleza da lei de Deus. Então é assim, quanto mais eu vejo a injustiça, mais a lei de Deus fica reluzente. Mais Deus brilha diante de mim. Então é muito diferente do que acontece. Quando nós estamos sendo surrados, nós vamos nos acovardando e ficamos acuados. E parece que os nossos olhos vão se fechando, a nossa mente vai ficando nublada e a gente não vê mais nada. A experiência do salmista é outra aqui. O contraste dele é quanto mais ele experimenta a dor, a perseguição, a injustiça, mais ele vê o brilho da lei e do Senhor. Olha o 163. Abominam e detesto a mentira, porém amo a tua lei. E então ele literalmente louvou o Senhor, versículo 164. 7 vezes no dia, que é uma expressão para dizer, não rigidamente 7 vezes, mas o dia todo. Né? O dia todo. Né? 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Ele poderia muito bem gritar com o Senhor de raiva aqui, porque ele não está experimentando aquilo que ele viu, aquilo que é descrito no Salmo 1 e no Salmo 2. Mas a convicção de o que é a palavra de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que a lei diz. Eu sei o que a palavra de Deus diz. Não importa as circunstâncias, eu sei o que ela diz. Por isso que, em meio à injustiça, ele vê de forma mais reluzente a justiça de Deus, que prevalecerá
Aqueles momentos que nós passamos pelas dificuldades, irmãos. Seja com pessoas, seja com situações, seja com necessidades materiais, seja com necessidades espirituais. Isso não prevalece, irmãos. Não prevalece. O Senhor já decretou um fim para cada uma dessas situações. Esse mundo como nós vivemos hoje, ele está com os dias contados. Nós estamos no cronômetro, em contagem regressiva, irmãos. Vai ter um fim para ele, isso já está certo, nós sabemos disso. Então, os momentos que nós passamos, aterradores, são provações, porque passa. Entenda, tudo passa, tudo. Mas a palavra do Senhor não passará. Essa é a percepção do salmista. Os teus juízos, parece que existem sofrimentos tão fortes, ou então parece que nós recebemos o sofrimento com tanta força que nós colocamos no sofrimento uma borracha tão poderosa a ponto de apagar a palavra de Deus. Parece que é assim. Porque nós sabemos o que ela diz. Nós sabemos. E por que nós fraquejamos tanto? Porque nos falta convicção. Não é porque a palavra de Deus está mentindo, não é porque Deus é fraco, não é porque Deus não nos ama, é porque falta convicção. Então, o que é que eu tenho que trabalhar? O meu coração. Para gerar em mim convicção. Porque a palavra está lá do mesmo jeito onde sempre esteve. Essa mesma palavra, irmãos, que nós temos agora em mãos, de forma completa agora, mas é a palavra que o salmista tinha. Nós temos em abundância ainda mais. Nós temos toda a revelação que o Senhor nos deu. Ele não tinha. Está muito distante disso. Então ela gera louvor. Esse temor, ele gera louvor. Porque eu sei que esses príncipes... Lembra do Salmo 2. O Salmo 1 fala do bem-aventurado. O Salmo 2 fala do rei que reinará sobre todos os reinos. Eu sei quem é meu rei. Eu sei que esses príncipes se dobrarão diante dele. Eu sei. Mas ele gera outra coisa, esse temor. Esse temor ele gera obediência. Então, isso aqui é o contrário da rebeldia, da obstinação, da raiva, né? Então, não vou fazer mais nada, não. Não vou fazer mais nada. Parece que quanto mais eu obedeço a Deus, vou à igreja, faço aquilo que é esperado de mim, parece que mais desgraça acontece. Não vou fazer mais nada. Então, percebe como isso é uma evidência de falta de convicção absurda. Quer dizer, que convicção é essa que é sustentada pelas circunstâncias? Se você é convicto da sua fé, se você é convicto de quem é o seu Deus, do que é a palavra de Deus, pode vir o que for, você pode chorar, gemer, gritar, mas você não vai pensar em abandonar, jogar a toalha, é óbvio que não, porque se você fizer isso, você vai mostrar que a sua convicção é muito frágil, você vai fazer isso com qualquer outra coisa. Então, nitidamente, essa postura não é de quem nasceu de novo. Lembra lá de Jeremias 31. Lembra lá de Ezequiel 36 e Jeremias 31. Ezequiel diz que nós receberemos um novo coração. Colocará em nós um novo espírito. Jeremias diz que a lei de Deus será impressa. Então será que um verdadeiro crente pode jogar a toalha e não confiar na lei, na palavra de Deus? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas parece que às vezes nós carecemos tanto de visão que nós não percebemos a realidade espiritual daquilo que nós passamos. Então, nós devemos fazer como salmista. Nós estamos num campo de batalha, mas o despojo é garantido. É garantido. O nosso despojo, irmãos, é a terra. É a terra toda. É a vida eterna. É a remoção do sofrimento completo. Olha o tamanho do nosso despojo. Você consegue calcular isso daí? Calcula aí, eu vou dar 100 anos para você calcular. Não dá!
Nós temos garantido, o Senhor foi preparar-nos lugar. Nós temos garantido o despojo, nós temos garantido. Então, quando estivermos passando, seja lá por que for, seja com motivo ou sem motivo, seja com razão ou sem razão, entenda, passa. Passa. Tudo isso passa, entenda. E isso gera obediência, né? Esse temor gera obediência, diferentemente do que é concebido comumente. Né? O temor do justo, o temor do fiel, está impressionantemente longe do medo do ímpio. Medo daquele que não tem poder. Eu temo é o Senhor, que pode fazer sucumbir a minha alma. Eu temo a esse. Eu temo aquele que me fez, que me teceu. Eu temo aquele que me teceu no ventre da minha mãe. Eu temo aquele. É ele que eu temo. Eu sei o que ele disse. Eu sei das consequências de abandoná-lo. Eu sei. Isso faz com que eu obedeça. Mesmo que a obediência seja encharcada de lágrimas, eu obedeço. O temor do salmista aqui, a lei de Deus, diante de tudo que ele tem vivido, o faz compreender nitidamente que existe um contraste entre o perverso e o justo. E isso o dá certeza do caminho correto. Então, a gente encontra isso muito mais claramente no Novo Testamento, quando nós percebemos essa realidade da luta contra o mundo. Então, quanto mais ele vê evidências do mundo, mais ele permanece firme na lei de Deus, porque é o contraste. É as trevas e a luz, é o contraste aqui. Ao contrário de lhe causar perturbação, no meio disso tudo, no meio do caos, no meio da injustiça, ele experimenta paz que o faz obedecer. Olha o versículo 65. 165. Grande paz, grande shalom aqui. Tem os que amam a lei, por isso eu tenho paz, porque eu amo. Para eles não há tropeço. Por quê? O versículo 161. É isso que eles queriam, os perseguidores queriam que ele fizesse. Príncipes me perseguem, porém eu amo a tua lei. Então, aqueles que amam, não há tropeço. Eles não conseguirão ter o que eles querem. Por isso, essa é a realidade. Versículo 166. Então, espero, Senhor, na tua salvação. Essa é a ideia de esperar na tua salvação, é de que eu não vou buscar atalhos. Não vou procurar atalhos. Não vou buscar subterfúgios. Não vou buscar ansiolíticos. Não vou buscar anestésicos. Não vou. Eu vou passar. Vou continuar passando por esse vale da sombra da morte. Porque um dia o vale acaba, mas vou continuar passando. Vou continuar passando até atravessar esse inferno. Ele acaba. Vou continuar andando. Vou aguardar a tua salvação. Eu quero ter certeza que eu não saí disso com as minhas próprias forças. Eu quero experimentar a mão de Deus me conduzindo. Eu quero sair disso com a convicção de que o que eu fiz me deixaria era lá. Mas eu não estou. Porque nitidamente foi o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, não é não? Isso é maravilhoso. A gente faz um bocado de porcaria, mas não fica na lama. Isso é maravilhoso. A gente vê que foi o Senhor. Foi o Senhor. Às vezes eu paro para pensar de quantas coisas o Senhor me livrou. Já era para eu ser drogado, era para eu ser viciado, era para eu ser divorciado, era para eu já ser tudo no mundo. Muitos amigos meus sequer tão vivos,
sequer estão vivos. Outros tantos têm a vida completamente desgraçada. Se eu for contar em uma mão, sobra dedos daqueles que seguiram uma vida mais íntegra socialmente. Eu fiz tudo errado, tudo. E você olha para trás e vê a mão de Deus conduzindo toda a história. Não é maravilhoso isso? Se isso aconteceu lá, vai acontecer aqui também, irmãos. O hoje, amanhã é história. Vai acontecer também. Se aconteceu lá quando você não tinha nem ciência dele. Agora que você sabe que ele é o seu pai e ele tem você por filho, porque ele adotou. Isso não vai acontecer. É evidente que vai acontecer. A mão dele agora está mais latente, mais clara. Porque ele consumou parte do plano. Se o seu nome estava escrito no livro, agora você foi chamado e agora você recebeu o Espírito, o selo da promessa. Não existe possibilidade dele lhe perder, não. Não existe. Não existe de forma alguma. Não existe. Espero, Senhor, a tua salvação, seja no choro, no pranto, no gemido, na dor, seja no sofrimento. Espero a tua salvação. E cumpro os teus mandamentos. Ele usa várias palavras para falar de obediência aqui, né? Para eles não há tropeço, né? A realidade, tropeçar é o quê? É não cumprir a lei, não obedecer a lei. Então é tropeçar. Cumpro os teus mandamentos, a ideia de obedecer os teus mandamentos aqui, né? E observar no versículo 66 e 67 também. A ideia de obedecer. Então, obviamente, como nós já vimos diversas vezes, e como o próprio salmista atesta aqui, o temor dele não é um temor pragmático. O medo dele não é um medo pragmático. Ele obedece a Deus, ele busca a palavra de Deus. Não é pragmático. Ou seja, o que é pragmático? Olha, eu sei que se eu fizer isso, eu vou me dar bem. Não é. Porque nós já vimos várias vezes aqui que a obediência que ele tem pela lei de Deus, e aqui ele já repetiu várias vezes, né? Que é por amor. É porque a lei conquistou o seu coração. A lei o seduziu de tal forma que o seu coração é completamente dela. A lei tem o coração dele em suas mãos. E ele entende que há vida nisso. Ele entende que ele só está vivo por causa dessa lei. Porque é essa lei que lhe dá esperança. Essa lei que lhe dá paz em meio ao caos. Essa lei que o faz experimentar justiça em meio à injustiça. Olha o versículo 167. A minha alma tem observado os teus mandamentos. Essa ideia de alma é extremamente importante. Porque esse versículo, essas duas sentenças, elas fortalecem a ideia. Porque a alma especialmente na linguagem judaica, a alma é o desejo ardente, é a ânsia interior. Então, olha como isso fica mais gritante quando ele diz assim, a minha alma tem observado os teus mandamentos, né? O meu desejo, a minha ânsia é para cumprir os teus mandamentos. Eu os amo ardentemente. Então, um coloca maior intensidade no outro. Muito diferente daquele dizendo, olha, eu estou quase abandonando. Eu estou quase jogando a toalha. A compreensão que ele tem é de que o caminho do vale da sombra da morte é construído pelos blocos da lei de Deus. Ele está no vale da sombra da morte. Se ele não trafegar pela estrada construída com os blocos da lei de Deus, ele vai perecer. Essa paz que ele sente é em saber que nada pode ficar oculto a Deus. Será que Deus não está vendo essa perseguição? Será que Deus não está vendo essa opressão? Será que Deus não está vendo essa injustiça? Nós não podemos pensar que nós somos bebês
que no instante em que chora, a mãe vem socorrer. Não é assim, não. O Senhor quer nos ensinar algo, irmãos. E isso vai muito além das nossas necessidades. Muito além do nosso conforto. Muito além mesmo. Qualquer gemido, qualquer grito, qualquer dor não pode ser para nós uma provação a Deus. Ó, se o Senhor não agir é porque o Senhor não só pode não me amar. Não está vendo, é cego, Deus é cego, Deus é surdo, Deus não ouve. Não, irmãos. Se nós confiamos no Senhor, nós não testamos, não. Nós podemos, algumas vezes, até levantar as vozes com profundo sofrimento, é óbvio. Um filho muitas vezes faz isso, um pai quando sente dores profundas, é óbvio, é claro que podemos fazer isso. Mas não ter como opção colocar uma porta de saída na nova aliança. Não tem não, irmãos. Não tem porta de saída na nova aliança, não. Não tem. Porque aqueles que estão na nova aliança, que é muito do que o salmista está apontando para a gente lá em Cristo Jesus, eles só estão lá porque nasceram de novo. Satanás não pode dar novo nascimento, não. A carne, lembra lá de João 3, quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito só para onde quer, vai para onde quer. Não tem porta de saída na nova aliança, não. E só tem uma porta de entrada, é o Senhor Jesus Cristo. Só. O Senhor tudo vê. Isso deveria reconfortar o nosso coração. E não querer toda hora ser afagado. 168. Tenho observado, tenho obedecido os teus preceitos, os teus testemunhos. Pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Eu tenho obedecido e tu sabes, Senhor, porque o Senhor vê. O Senhor vê. Aí você liga esse versículo aqui lá com 161. Me perseguem sem motivo, sem causa. Os meus caminhos, todos os meus caminhos estão na tua presença. Então, essas palavras elas vão carregadas com a profunda convicção e vão carregadas com a certeza de que o crivo de Deus vai estar lá. Não posso mentir para o Senhor, né? Então, para a gente concluir, algumas perguntas aqui. Como está seu coração em relação a isso? Temor, convicção, confiança, amor, obediência. Como está o seu coração? Como está o seu temor a Deus? Como é o seu temor a Deus? Como as adversidades encontram o seu coração? Ela acha uma porta escancarada, aberta, ou acha uma muralha gigantesca, impossível de ser traspassada? Caso as adversidades já tenham encontrado você, ou nesse momento você está enfrentando essas adversidades, o que isso tem gerado em você? Às vezes eu não fico nem com vontade de ir à igreja, às vezes. Cara, eu tô tão assim que eu não fico nem com vontade de ir à igreja. É muito diferente, né, do que o salmista experimenta. Meus irmãos, essa porção aqui, ela está no meio de várias outras. Ela está encharcada de lágrimas. Ela está envolta por gemidos. Ninguém está falando de super-herói aqui não, irmãos. Gemidos. Sabe quando você chora tanto que baba? Pode ter a baba. Gemido, choro e baba pode ter. Mas nunca a opção de sair do Senhor. Nunca. Isso não.
Porque você não tem escolha, você nasceu de novo. A sua nova natureza não sobrevive nesse mundo do jeito que está. Não há opção. É como você pegar um peixe de dentro da água e botar ele no meio da rua, na terra, e querer que ele sobreviva. Não dá. Não dá. Não tem opção. Nunca tem. Mas Satanás vai cochichar em você. A sua carne vai... Quando Satanás cochicha, essa carne velha faz ecoar. Aí fica quase ensurdecedor. Que o Senhor nos encontre, irmãos, com o nosso coração cheio de temor reverente que gera vida e não nos aprisiona em nós mesmos. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti por Tua maravilhosa misericórdia que nos encontra, Deus. Não nos deixe como nós estamos. O Senhor tem cuidado das nossas vidas de forma tão maravilhosa, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado por nos salvar muitas vezes de nós mesmos. Obrigado por plantar e fazer germinar e brotar no nosso coração cada vez mais temor. Um temor que gera louvor, um temor que gera obediência, um temor que gera necessidade de Ti. Em nome de Jesus te agradecemos, porque sabemos que é somente por meio dele que nós podemos experimentar tão maravilhosa fé. Amém.